do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma live. Em nome de Jesus vai ser uma bênção na nossa vida. Seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre personagens. As personagens, a gente, quando vê em novelas, em filmes, a gente cria essas personagens. Às vezes elas são boas, às vezes elas são más na história que vai ser contada. Então hoje nós vamos ver sobre essas personagens na nossa vida e conforme a palavra de Deus. Aí você me pergunta, mas como personagem na minha vida? Mas a gente cria várias e várias personagens na nossa vida. E hoje nós vamos ver o que Deus pensa sobre isso. Ah, Luz, mas você sabe o que Deus pensa? Sabe por que eu sei o que Ele pensa? Porque está escrito aqui na palavra. Tudo o que Ele acha de nós, Ele deixou escrito aqui, através dos discípulos, que foram os seus transmissores. Eles escreveram, fizeram aqueles escritos e deixaram para a gente hoje saber tudo isso. Então hoje nós vamos saber o que Deus acha dos nossos personagens que a gente cria ao percurso da nossa vida. Amém? Boa tarde, Bonete. Seja bem-vindo. A palavra hoje ela está baseada em Provérbios 11, 13. Também em vários outros versículos sobre isso. Amém? Depois eu sempre deixo lá no finalzinho do vídeo. Provérbios 11, 3 diz assim: a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. É um versículo assim chocante. Fala em falsidade, fala em desgraça, mas o que Deus está falando aqui é que é a perversidade dos falsos. Quer dizer, aquilo que o falso vai criando ali é a sua própria desgraça. O que tem a ver esse versículo com as personagens? A primeira personagem que foi criada ao longo da nossa vida, ao longo do mundo, ao longo de toda a história da humanidade, foi criada lá no Jardim do Éden. Sabe como? Quando Deus fez Adão e Eva, quando Deus colocou Adão e Eva ali naquele jardim, estava tudo muito bem, tudo muito bom, e aí apareceu o primeiro personagem. Apareceu a personagem de uma cobra, de uma serpente. Aqui foi criado o primeiro personagem. A primeira personagem foi a personagem da serpente. Não era a serpente, era o dragão. A Bíblia diz que quando o diabo ele foi lançado lá do céu, ele foi lançado fora e ele foi transformado em um dragão horrível, porque ele era lindo, ele era o anjo mais lindo que tinha no céu. O castigo foi esse, ele foi lançado fora do céu e ele foi lançado como um dragão. Às vezes a pessoa pinta o diabo de chifre, de rabo. A imagem dele que a gente vê aqui na palavra, ele é um dragão horrendo. Mas ele não queria assustar a Eva. E ele fez o quê? Se arrumou todo bonitinho, né? No aspecto de uma serpente. E foi lá falar com Eva. Então o primeiro personagem que foi criado na história foi a serpente que fez a Eva abrir os olhos e comer aquela fruta e desobedecer. O pecado não foi comer a fruta, foi desobedecer. Foi quebrar a lei que Deus tinha colocado para ela cumprir.
Provérbio 11 diz o quê? Perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Isso aconteceu com Eva. Ela escolheu o mal e ela teve as consequências dessa desgraça que diz aqui no versículo. O que é uma desgraça? O que é uma graça? Graça é uma bênção. Uma desgraça é o inverso dessa bênção. O primeiro ato de falsidade foi aqui no Éden. Foi aqui com a personagem da serpente. A primeira personagem falsa que foi criada, e ela foi criada pelo diabo. Se fingiu de serpente para enganar, para ludibriar, porque ele queria se apresentar bem, para não assustar. Então ele foi falso, ele usou de falsidade. Ele usou um personagem falso, ele usou uma máscara para chegar perto de Eva. Às vezes, você é uma personagem lá no seu trabalho. Acontece isso muito. Você é uma personagem na sua empresa, você é aquela chefe ou aquele chefe duro, rígido. Você cria um personagem para o seu patrão. Você é aquele funcionário exemplar, aquele funcionário obediente, aquele funcionário que não tem ira, aquele funcionário que é condizente com o que o patrão quer que você seja. Mas não é você de verdade. É um personagem que você criou para aquela ocasião. Você, para o seu namorado ou para a sua namorada, você cria aquele personagem maravilhoso. É por isso que às vezes quando a pessoa casa, ela se depara com outra personagem ali. E aí começam os conflitos. Por que você não se mostrou direito? Porque você usou uma máscara, porque você criou um personagem para se apresentar para o seu namorado ou para a sua namorada. Então você cria aquele personagem falso e você começa a ludibriar todos os dias daquele jeito, aquela performance que você criou. Você cria um personagem para os seus irmãos. Às vezes você não é aquilo que ele pensa, mas você é falso. Você, como dizem as pessoas, tem duas caras. Quer dizer, uma é você de verdade, a outra é aquela personagem que você cria para ser aceito ou para as pessoas acharem que você é daquela forma que eles querem que você seja ou que você quer se apresentar daquela forma. Amém. Você cria um personagem também lá no seu colégio ou no seu local que você está, numa festa ou que você está com seus amigos. Você cria aquele personagem maravilhoso, mas não é você. E você acaba reproduzindo aquela ação que o diabo fez lá no Jardim do Éden. Você começa a criar personagens e personagens na sua vida, e às vezes tem pessoas que precisam procurar um psicólogo porque ele não sabe mais quem ele é. Ele se torna um viciado em criar personas, como dizem. Ele cria várias máscaras para ele usar. Nas redes sociais ele é um personagem. Nossa, é tudo maravilhoso. Você criou um personagem. Você não é você. Ali a história é toda linda. Você não mostra a sua cara, você sempre mostra uma máscara.
um personagem que você cria. Amém? Para cada encargo da sua vida, você é o que te exigem. Você sempre quer ser vários personagens diferentes, um para cada ocasião. Chega uma hora que você não aguenta mais fingir. Você não sabe mais nem quem é, você se perde. A sua personalidade que Deus criou para você não existe mais aí dentro de você. De tantas personagens que você criou, a sua personalidade verdadeira foi afetada por isso. Amém? Cadê aquela personalidade que Deus criou para você? Deus pergunta isso pra gente. Cadê a personalidade que eu criei para você? Cadê aquele filho? Para Deus nós somos filhos. Quem não é filho ainda é uma criatura. O único filho de Deus é Jesus. Não existe outros filhos. Assustou agora? Mas é verdade. O único filho de Deus é Jesus. Mas nós podemos ser adotados através de Jesus. A Bíblia diz isso, que nós podemos nos tornar filhos por adoção através de Jesus. A nossa herança vai vir junto com a herança dele. Porque quem não é filho não herda nada. Mas os filhos adotados herdam. Então, se você ainda não é filho, você precisa ser adotado. E você só é adotado através de Jesus. E se você não for filho, você não herda o reino dos céus. Você entendeu? Então, para você ser adotado como filho, você precisa aceitar o sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ele pegou todas as suas dívidas, todos os seus pecados, todas as suas culpas, aquele turbilhão, colocou aqui nas costas dele e foi pagar por você. É como se você tivesse ido ali no supermercado comprar alguma coisa e você não tem crédito lá. E você chegou lá e falou: olha, eu vim comprar isso aqui, isso aqui, isso aqui no nome da luz, no crédito da luz. Aí o que acontece? Você leva tudo para casa. É dessa forma com Jesus. Ele pegou todos as suas dívidas, todas as suas culpas, todos os seus pecados e foi lá pagar. E olha que não foi um preço muito baixo, foi um preço de sangue. Por isso você pode ser adotado por Deus, porque Ele já pagou lá. Ah, Luz, mas então eu estou bem demais, agora eu estou de boa, Jesus já pagou tudo, mas não é assim. Você precisa aceitar esse sacrifício na cruz do Calvário, senão não vai adiantar. Amém? Nós criamos esses personagens, nós reproduzimos esses personagens na nossa vida. Lá no nosso trabalho, nós somos um. Nas redes sociais, você é outra pessoa. No seu colégio, você é outra pessoa. Na frente do seu patrão, você fica um doce. Já com o seu subordinado, você é irado. Percebeu? A gente reproduz as máscaras que Satanás criou lá no Éden. A gente reproduz esses personagens errados. E aqui a palavra diz em Provérbios 11:3 que a perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Não adianta ser falso. A personalidade
que Deus criou para você é a perfeita. A Bíblia diz isso. Deus, ele nunca cria algo com defeito, ele te criou perfeito, ele te criou a imagem e semelhança dele. E ele quer que você transmita essa imagem ao mundo. Não essa personagem falsa que você cria no dia a dia. Para o seu namorado, você é aquela mulher perfeita. Aí quando casa, meu Deus, ele descobre e aí começa as brigas. É dessa forma. A gente cria personagens e isso não é certo. Diz a Bíblia. Você vê, são coisinhas, detalhes que podem levar a gente para o inferno. Porque você vai se tornando uma pessoa falsa. E às vezes você até confunde a sua personalidade. De repente lá na sua casa com seu marido você está agindo como se fosse no trabalho. É dessa forma. E tem gente que vai parar no psicólogo porque não aguenta. Porque já colocou para dentro de si tanto personagem que se perdeu. Que não sabe mais quem é. Mas Deus, ele te criou perfeito e ele pergunta pra gente todos os dias: cadê o filho? Cadê aquele meu filho? Que eu criei a minha imagem e a minha semelhança. Deus é perfeito. Nós somos criados para ser perfeitos. Quem pode fazer isso é só Deus. Ele pode lapidar a nossa personalidade. É Ele que sabe onde Ele pode lapidar. Mas nós queremos fazer o trabalho que é de Deus. Nós queremos criar a luz boazinha, a luz carrasca, a luz falsa, a luz duas caras, a luz isso, a luz aquilo. Nós queremos criar. Isso não cabe a nós, cabe a Deus. O que você é para mim? Deus pergunta isso pra gente. O que você é para mim? Você usa tantas que eu nem sei mais se você tem a verdadeira que eu criei aí dentro de você. Amém? Cada personagem que você cria é falsa. É uma falsidade. É como diz as pessoas, você vai criando caras e você vai criando máscaras para você usar. Lá no céu não vai haver máscara, vai haver coroas. Você não vai usar máscara lá, você vai usar uma coroa. Você vai ser príncipe ou você vai ser uma princesa do Senhor. Por que você esconde essa princesa que existe aí em você? Porque você esconde a sua verdadeira personalidade. Até quando você vai ficar criando máscaras? Vai ficar criando personagens para você usar, para você ser aceita? Se Deus quer que você seja aceita do jeito que Ele te criou, do jeito que você é que você é perfeito. Amém? Ele te deu apenas uma personalidade para ser aprimorada durante os anos. Durante os anos que você estiver aqui nessa terra. É assim que Deus te criou. Porque você precisa agir dessa maneira. Né? No reino dos céus a gente não vai usar máscaras. Lá você não vai poder tampar a sua personalidade principal. Você vai ter que ir tirando todas elas por aqui. Lá você vai usar só uma coroa. Amém? De ouro. Lá não entra falsidade nem engano, diz a Bíblia. Provérbios 19:5. A testemunha falsa não ficará sem castigo.
o que você fizer de falsidade não vai ficar sem castigo. Amém? Deus quer aprimorar você. Ele quer que você aprimore a sua personalidade. Se você quer ser dessa forma, se aprimore para ser dessa forma. Não use máscaras, não use falsidades na sua personalidade, amém? Ele te criou a sua imagem e semelhança. Não use mais máscaras, não use mais personagens, porque você não precisa. Você é a imagem e semelhança de Deus. Tem coisa melhor? Não tem. Amém? E é assim que Ele quer que você ande, refletindo a imagem dele. Você olha no espelho, o que você vê lá dentro? A sua imagem. E é assim que Deus quer ver Ele em você. Ele quer olhar para você e ver a imagem dele, refletindo no mundo. Isso é maravilhoso para Deus. Amém? Você precisa andar de cara limpa, como dizem, sem máscara nenhuma. Você não precisa ter vários personagens. Você não precisa viver atuando como o diabo fez e faz. Amém? Você é perfeito do jeito que você é. Em Êxodo 20:16, Deus condena a falsidade. Ele condena. Então não queira ser falso, não queira nada falso dentro de você. Amém? Deus te fez perfeito em tudo. Ah, Luz, mas falta muita coisa. Claro, Ele está te aprimorando. Não precisa você se preocupar. Você sabe que você é um vaso na casa do oleiro. O que é um oleiro? É o feitor dos vasos. Então você é o vaso e Deus está moldando ainda para você chegar lá perfeito. Não precisa você se moldar com personagens e várias personalidades dentro dessas personagens. Amém? Não precisa. Ele faz e só Ele pode aprimorar. Foi Ele que fez esse vaso, então Ele que sabe como Ele vai terminar. Não somos nós. Amém? Não precisa de máscaras, não precisa de personagens, não precisa de personalidades. Seja como Deus criou, perfeito. Ele criou você perfeito. Amém? Então que essa palavra faça com que você veja as máscaras que você tem criado. Que você veja as personagens que você tem criado. E que você não esqueça que agora você sabe de onde vem esse hábito de criar personagens para colocar dentro da nossa vida. Amém? Não queira nada de falsidade na sua vida, porque falso é o diabo. É ele quem cria, é ele quem quer que você comece a aprimorar essas personagens dentro de você, falsas. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, que o Espírito Santo faça morada, que essa palavra traga sabedoria para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz, amém?